O Brasil e a batalha para diminuir as mortes no trânsito. Além das leis que já existem, mais de 500 projetos aguardam votação no Congresso. Há 10 anos, a Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, propôs à Câmara dos Deputados um projeto de lei que limita o tempo que um motorista profissional pode dirigir por dia, 6 horas. Mas o projeto ainda não foi votado. Há centenas de projetos de lei para melhorar as condições do trânsito e punir com mais rigor motoristas infratores. São 600 parados na Câmara e 130 no Senado. Entre eles, propostas para proibir dirigir fumando, criar cursos de educação para o trânsito nas escolas, instalar semáforos sonoros, faixas de pedestre luminosas. Há ainda 2 projetos que transformam em crime hediondo dirigir alcoolizado ou sob o efeito de drogas. Um é deste ano e está na Câmara dos Deputados. Outro, de 2008, de autoria do senador Cristóvão Buarque, do PDT, que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça à espera da definição do relator. Outros projetos querem que as montadoras incluam bafômetro, caixa preta e até decalque, alertando ser proibido usar celular ao dirigir como itens obrigatórios nos carros. Para o diretor da Abramet, trânsito mais seguro é responsabilidade de todos. De imediato, nós precisamos de 2 coisas: fiscalização e punição severa. A longo prazo, nós poderíamos fazer o que o Código Brasileiro de Trânsito determina, que é a educação de trânsito desde a infância. Quem está agora aqui com a gente é Newton Gurman, tio do Vitor Gurman, o jovem de 24 anos que morreu atropelado por um jipe dirigido pela nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira. A tragédia aconteceu em julho na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Newton, boa noite, obrigada pela presença. E tem muita gente aqui perguntando por que, ou melhor, como que pode participar de uma lista ou de alguma coisa que possa seguir para uma série de assinaturas que possam aí pedir melhorias na lei, etc. e tal. Tem várias pessoas perguntando como que podem fazer, como que elas devem encaminhar isso, enfim. Na verdade, é necessário ter um projeto de lei especificamente contendo a matéria, objeto da alteração legislativa que é no Código de Trânsito. Não é necessário rebuscar, é algo tecnicamente simples e fiz uma proposta aqui para unirmos esforços, né? Eu pela OAB, as famílias das vítimas atingidas, para colocar esse projeto de lei, um site específico e fazer com que nós consigamos as assinaturas. Importante, não é uma assinatura comum, é a assinatura... são os dados da pessoa, SIC, RG e o mais fundamental de todos, o título de eleitor. Ah, é? É um projeto que eu tenho que comprovar que eu sou cidadão e que, através dessas 1 milhão de assinaturas, 1.200.000 assinaturas, como eleitor, como população, eu quero alteração legislativa no Código de Trânsito brasileiro. Acho que é importante reforçar a campanha do Rafael, que é não foi acidente. Ótimo esse nome. Isso é ótimo. A lucidez dele impressiona e comove. Não foi acidente. Um site como esse tem que ser reforçado. A OAB poderia ajudar a formular tecnicamente, juridicamente, esse projeto de lei com certeza. E colocar no site do Rafael o projeto. E as pessoas se organizarem, gente, iniciativa própria, no seu bairro, imprime o projeto, imprime as regras para colher a assinatura e vai de porta em porta. Vai correr no sábado, passa nas casas e fazer disso um movimento nacional. É uma iniciativa interessantíssima. Então, a gente está respondendo aqui para várias pessoas que estão perguntando se basta relacionar, aí eu colher assinaturas para quem se reporta. Vocês também têm um movimento, não é, Newton? Não espere perder um amigo para mudar sua atitude no trânsito. Os amigos do Vitor estão se organizando, que estão na maior faixa de acidentes, estão mudando a postura para não dirigir. Então, eu acho que toda a sociedade, na verdade, não aguenta mais. É claro que é homicídio, é claro que é doloso. Essas pessoas que bebem, correm,
mata a pessoa na rua ou na calçada, como foi o caso do meu sobrinho, são assassinos. Tem que responder por isso. A sociedade não aguenta mais isso. Então, nós temos que nos organizar, nós temos que, através de assinaturas do que for possível, modificar a lei, nós temos que fiscalizar o cumprimento dessas leis. No caso do meu sobrinho, por exemplo, ela estava alcoolizada, segundo o policial, ela estava embriagada, em altíssima velocidade. Uma emissora de televisão fez uma estimativa que ela estava acima de 90 por hora. Aquela rua, eu moro do lado, o limite é 30 km por hora. Quer dizer, significa ela estar numa estrada a 360 km por hora. Isto tem que ser punido. Eu moro ao lado do local do acidente, eu moro ao lado do local onde o dono da Land Rover mora. E eu passei no domingo, depois de visitar o túmulo do meu sobrinho no cemitério, de frente da casa deles, e a dona Gabriela estava com o carro polo dela, de shortinho, limpando o quintal, o que, quer dizer, a vida dela não mudou em nada. E a gente lê as declarações dela, ela culpa o namorado que bebeu, o carro, que é um carro de valor elevado, de mais de 300 mil reais, ela fala que o carro não é seguro. Que carro seria seguro a mais de 90 por hora numa via estreita, que ela conhece, porque é do lado da casa do namorado, ela tendo o triplo da velocidade alcoolizada. E a gente ainda escuta, o advogado dela fala assim, a minha cliente fala taxativamente que não bebeu. Ela fala e diz que bebeu depois do jantar uma marguerita. O jantar foi às 11 da noite. Ela matou o meu sobrinho por volta das 3 da manhã. Enrolaram na delegacia, ela só foi fazer exame no IML às 7h30 da manhã. Ela se recusou a fazer o bafômetro, ela se recusou a fazer o exame de sangue. Quem não deve, quem não bebeu, quem não tem outro tipo de tóxico no corpo, ela se propõe a fazer o exame. Quer dizer, vem através da nossa Constituição, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, usa isso, mas ela tinha o direito de produzir uma prova a favor dela. Ela não fez por quê? Aí o pai dela vem e fala assim, que foi uma mera fatalidade, porque não foi o filho dele, não foi a filha dele. O meu sobrinho já foi e não volta. Nós temos que nos mobilizar para que outros filhos e outros sobrinhos não sejam vítimas de pessoas que bebem, que correm e que depois contratam um advogado que vai usar todos os recursos para, mesmo que ela seja condenada, não cumprir, porque já vai estar prescrito. Quer dizer, a lei, a nossa lei, o nosso Código Penal, ele, de alguma maneira, ele protege a pessoa que comete um crime como esse, pelo que eu estou entendendo na fala do Newton Gurman aqui, não? Na verdade, assim, a comprovação da embriaguez hoje só se faz por esses métodos, ou o bafômetro ou o exame sanguíneo. Ambos, né, qualquer pessoa, porque é uma cláusula que está no artigo 5º da Constituição, é um direito fundamental, nós não somos obrigados a fazer. Nós, que eu digo, é um todo, é uma população. Agora, né? Maurício, olhando a parte prática, que foi ali o que a gente viu, aquela quantidade enorme de projetos, por que demora tanto para esses projetos irem adiante? Porque não há interesse político de que esses projetos entrem em vigor. Por quê? Há aí a indústria da bebida, vamos dizer bem claramente, vamos dar o nome aos bois. A indústria da bebida não tem interesse, a indústria automotiva não tem interesse, ou seja, grandes conglomerados que financiam as campanhas eleitorais destes políticos que são os responsáveis pelas leis, não têm interesse que determinados tipos penais que vêm ao favor da sociedade e da cidadania passem no Congresso Nacional. E por isso que eu digo, a única forma de que esses lobbies não têm como interferir é se nós, povo, população, cidadão, fizermos uma união de esforços para esse projeto ir em frente. Eu acho que é o único jeito. Eu acho que uma outra explicação para o fato de que esses projetos não prosperem é que a iniciativa legislativa ela não está com o deputado. Ele faz o projeto, às vezes, só para satisfazer uma determinada base, para dizer que fez. Uhum. Por quê? Porque o Congresso, a Câmara dos Deputados, fundamentalmente, ela funciona a partir das demandas do Executivo. A agenda
do Congresso Nacional é estipulada pela ação do Executivo, medidas provisórias. Então, a aprovação é mínima de projetos na Câmara, de projetos de iniciativa de parlamentar. Então, os parlamentares, eles usam os recursos da Câmara para fazer discurso, para fazer impressos para suas bases. Então, o que você está querendo dizer, Novaes, é que se o filho de algum parlamentar ou do presidente da Câmara, não sei o que, tivesse na situação da família dele, tivesse muito sensibilizada, sofrendo com essa dor de ter perdido alguém dessa maneira e tal, provavelmente algum projeto desse seria aprovado, é isso que não, a gente está falando? Oposto. Não, é o oposto. Mesmo assim, um deputado individual, só se ele tivesse uma força que não é do deputado, fosse muito maior. Sei, se ele é o presidente da bancada. Se ele for o neto do Sarney que morreu, aí talvez, porque o Sarney, né? Mas o deputado como tal, o representante do povo como tal, ele tem uma capacidade de obter resultados da sua ação dentro do Congresso e um interesse também muito baixos. Por quê? Porque ele não está respondendo, o interesse individual dele não responde a uma dinâmica realmente coletiva, congressual e tal. Eles estão ocupados com outras coisas. Esses projetos, todos, eles só são feitos para o sujeito fazer um impresso e dizer, fiz o projeto. Quer dizer, pelo que a gente está falando aqui, a impressão que eu tenho é que está na nossa mão, é isso? Exatamente. Essa é a questão. A iniciativa, você falou tudo. A iniciativa hoje está na nossa mão. Para várias coisas no Brasil que precisam de mudança, tem que vir da sociedade, ela tem que se organizar. Por quê? Porque os políticos estão de costas para a sociedade. E eu repito aqui, a principal mudança é acabar com a carreira de político. É uma vez, deputado, no máximo 2. Depois volta para ser advogado, volta para ser faxineiro, volta para ser palhaço. Aí não tem problema de eleger palhaço, porque o sujeito vai e volta. Mas, olha, se você me permitir, esses deputados, os senadores, prefeitos, governadores, os políticos, são votados por nós. Nós, sociedades, temos a obrigação de fiscalizar quem que nós estamos colocando lá. Nós temos que saber, na próxima eleição, a gente nem lembra, Nilton, em quem a gente votou. Mas nós precisamos lembrar. Pois é. Porque um dia... Mas sobre esse caso em específico, eu acho que a única saída é o blog que foi feito para o seu sobrinho, é o Rafael com o seu Facebook. E essas forças se juntarem. E a gente tem que cobrar dos políticos, de todos, posturas claras. A gente tem que cobrar da delegacia um procedimento exemplar. No caso do meu sobrinho, isso não ocorreu. A Gabriela chegou lá alcoolizada ou embriagada, ficou 4 horas na delegacia, foi com carro particular fazer exame no IML, não foi acompanhada pela polícia, não foi apreendida a carta dela, ela continua dirigindo. É como se um assassino desse um tiro, não fosse preso em flagrante e continuasse de arma em punho, apoiando para os nossos sobrinhos, na cabeça de sobrinhos ou de filhos, que até ser eleita ela continua dirigindo. Você está dizendo uma coisa muito importante, quer dizer, não só... tá bom, ela não pode produzir prova contra si mesma. Mas o que você está nos dizendo mas as autoridades públicas não fizeram a sua parte, que é procurar os indícios que pudessem incriminá-la. Eles não procuraram, eles protelaram, demoraram, adiaram. Como eu lhe disse, eu moro ao lado do local do crime, ao lado de onde eles moram. Há um tempo atrás, uma casa foi assaltada, roubaram um rádio e um relógio. 1 hora depois, a polícia estava na minha casa pedindo meu circuito de câmeras para achar o bandido e acharam. Agora, o meu sobrinho deve valer menos do que um relógio e um rádio, porque até agora ninguém foi atrás de filme. Todas as imagens que foram levadas à polícia, eu fui atrás e eu entreguei na polícia. Ninguém fez isso. Ao lado do local do Piova, que eles declararam que estava, existem câmeras que podem ver se o dono estava lá, quem saiu dirigindo, exata hora, qual que é o estado que a pessoa estava. Até agora, eu não consegui isso, porque o síndico do prédio pede que seja um procedimento judicial para pegar. Quer dizer, não tem interesse nenhum. A carta dela, ela já tinha 10 pontos na carta. Segundo ela, de coisas irrelevantes, que é parar em sinal vermelho, falar no celular como se isso não fosse sério. Ela tomou no dia do assassinato 10 pontos, 7 por direção embriagada e 3 por não ter carta de motorista para apresentar na hora. Isso já era para recolher a carta dela por 1 mês. Hoje fazem exatos 60 dias que ela assassinou, que ela atropelou meu sobrinho. Até agora ela está com o carro e com a carta, a vida dela continua normal. Isso é um absurdo.
Olha, além da disputa de espaço entre motoristas, ciclistas e pedestres, há ainda a falta de sinalização nas vias, o que agrava esse confronto. Veja os flagrantes registrados pelo Jornal da Cultura. A falta de sinalização adequada gera dúvidas. Motoristas e pedestres ficam sem saber como agir e tomam atitudes arriscadas. Perto do metrô Barra Funda, por exemplo, a faixa de segurança deveria estar visível. Deveria. Neste outro ponto, no centro de São Paulo, um problema comum. A faixa de pedestres está muito perto de uma esquina onde o vai e vem de veículos é intenso. Isso a gente já tem observado de demandas feitas de outras áreas. Nós estamos estudando isso, estamos revendo a colocação de algumas faixas. Perigo mais uma vez. Aqui o pedestre atravessa sem conseguir ver os carros. Você está olhando tanto para trás? Para ter certeza que ninguém vai me atropelar, né? Neste ponto da Avenida Paulista, a Companhia de Engenharia de Tráfego modificou a faixa de segurança depois de um abaixo-assinado dos próprios pedestres. Mesmo assim, o problema persiste. Quando for lá por volta de 5 horas em diante, para sair aqui é difícil. As pessoas estão indo e vindo, saíram dos escritórios das empresas, estão indo embora. Então, é muito difícil. E ainda tem gente que trata esse assunto com bom humor e muita criatividade. Os ciclistas e os pedestres não tem onde passear. Até no farol fechado tenho que me apressar. Para a máquina não me bater, para a máquina não me atropelar. Eu disse máquinas. Olha, eu quero só lembrar mais uma situação que, na minha opinião, ficou faltando na reportagem, que é à frente das escolas. Na frente das escolas, na faixa de pedestre, eu canso de ver pais que vão buscar seus filhos e param em cima da faixa. Um dia uma professora comentou, como que eu vou explicar para a criança lá dentro que eles têm que atravessar na faixa se os pais param em cima da faixa? Mas aí o que está faltando, assim, ó. O que está faltando aí é fiscalização da autoridade pública e a disposição de multar e fazer doer no bolso. Porque eu acho engraçado, essa mesma classe média que para em fila dupla é a mesma que é contra quando a gente fala que tem que educar para aquelas crianças que são delinquentes não delinquirem. Mas aí quando vai dizer, quando diz que vai... Ah, não, aí eu quero ser educado, eu quero ser educado, tem que ser campanha de educação. Não, é multa, repressão, acabar com essa história de fila dupla em escola. Estão me avisando aqui que a gente tem uma matéria sobre isso no próximo bloco. Então tá bom. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que os motoristas de São Paulo não prestam atenção na faixa de pedestres. Paz no Trânsito, uma campanha do Jornal da Cultura por um trânsito melhor. O Vitor tinha muitos amigos, os amigos deles não se conformam. Uma pessoa que fazia tudo certinho, andando a pé, numa rua pequena, respeitando a faixa de segurança. Quer dizer, chamar isso de uma coisa, de um incidente, de uma casualidade. Não, isso é um assassinato. O ser humano tem direito à vida. Hoje, sair de casa, a gente não sabe se volta. Até quando isso vai acontecer? Até quando essa barbárie, e eu chamo de barbárie porque é uma coisa de uma violência sem precedentes, que não sou só eu que passei, mas que na hora que a coisa acontece, a gente vê a violência disso, é uma coisa inacreditável. Eu volto a dizer, é uma dor que a gente não consegue explicar, que não tem nome. É o grande apelo que eu faço, que as pessoas engrossem essa campanha, estejam cada dia mais presentes em tudo isso, porque, pelo amor de Deus, não espere acontecer isso com um parente próximo seu, com um filho, para conseguir entender o tamanho dessa dor. Seu irmão, né? Olha, eu quero agradecer sua presença nesse bloco aqui do Jornal da Cultura. Não sei se você vai poder ficar para a internet, mas, por enquanto, eu quero agradecer muito, muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado, e eu espero que todos os veículos de imprensa ajudem a gente a pedir justiça, que esses assassinos sejam punidos. Obrigado. A seguir, mesmo sem quórum, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova 118 projetos em 3 minutos. E mais, motorista dirige na contramão e mata 2 pessoas em rodovia no interior paulista.